Olá, sejam bem-vindos ao Bariatricando, nosso podcast aí da transformação real, onde a gente vai trazer convidados para a gente conversar um pouco sobre obesidade, os seus tratamentos, sobre a cirurgia bariátrica. E hoje vamos começar com uma convidada muito especial, que é a doutora Ludmila, médica pela USP, formada aqui em Ribeirão Preto, com mestrado e doutorado, endocrinologista titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e atua hoje no consultório particular na Clínica Endo, aqui em Ribeirão, lá no Ribeirão Shopping. Lud, seja bem-vinda, né? É um prazer recebê-la aqui. Vamos falar sobre as canetas emagrecedoras, é isso aí? Isso aí, Diogo. Eu que agradeço o convite, estou super feliz de participar do Bariatricando. Vir falar desse tema que está tão em alta, né? Que são os novos tratamentos clínicos para obesidade. A gente tem hoje muitas opções mais eficazes, mais seguras, né? Uma coisa que não tinha antes. E aí fica aquela dúvida: o que vai acontecer com a cirurgia bariátrica, né, Diogo? O que vai acontecer? Vai acabar? Elas vieram para brigar, para rivalizar, ou elas vieram uma complementar a outra? Ah, vamos dar o spoiler, já vieram para somarem, né? Na verdade, tem indicação para... Agora, cortando, peraí que deu uma travada. Não ri não, aproveita e toma água. Tem casos onde cada uma das duas é muito bem utilizada, tá? E, na verdade, né, o termo canetas emagrecedoras, né, foi até motivo de crítica pela Sociedade Brasileira de Endócrinos, então a gente vai usar esse termo, que é o termo mais conhecido pela população em geral, mas o termo mais correto seria os remédios para tratamento de obesidade, né, os Tratamento novos de remédios. obesidade, exatamente. É, porque eles têm uma ação que vão muito além, né, da perda de peso em si. São medicações metabólicas, né, que atuam melhorando o metabolismo como um todo, reduzindo também a fome, mas atuando em outras áreas, não só restrito a isso. Tanto que algumas teve seu papel na obesidade de forma secundária, né? Começou como tratamento aí para diabetes, né? Para outras doenças, né? E como os pacientes começaram a perder peso, a pesquisa caminhou para o outro lado, né? E aí está chegando nosso famoso Mondiaro, tirzepatida, Mondiaro, né? é. Que é muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Para a gente começar, vamos, doutora Ludmila, vou te chamar de Lud, pode ser? Lógico. Lud, vamos começar falando sobre o mecanismo de ação, né, dos principais medicamentos, né? A gente vai falar mais hoje sobre o Ozempic e o Mondiaro, né, que são uma é a semaglutida, que é o Ozempic, o Mondiaro é a tirzepatida, mas tem outros vários, né? Inclusive já tem fase avançada de remédios que prometem serem ainda melhores que o Mondiaro, né? Mas Sim, estão em fase inicial. sim. E outros análogos aí de GLP-1. O que você pode dizer para a gente sobre o mecanismo de ação desses medicamentos? Bom, a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, Rybelsus, ela é uma molécula que imita um hormônio natural que a gente produz, que é chamado GLP-1, Glucagon-like peptídeo tipo 1, uma sigla do inglês. Esse hormônio a gente produz quando a gente come. Então, quando você vai lá, se alimenta, a hora que o alimento chega no intestino, tem uma célula lá, chamada célula L, que produz o GLP-1, e esse GLP-1 faz várias coisas no organismo, mas vamos focar mais aqui no emagrecimento. Ele vai lá no centro da fome e dá um sinal de saciação. Lá no hipotálamo. Lá no hipotálamo. É aquela hora que você deixa o garfo de lado e fala, eu estou satisfeita. É esse hormônio que faz isso. Só que ele tem minha vida muito curta. O que é o remédio? É uma cópia desse hormônio com modificações na molécula que faz com que ele dure E aí, e dias. aí tem um papel importante da bariátrica, porque quando a gente faz o bypass e coloca o intestino distal lá em contato com o alimento in natura, também há uma maior liberação desses hormônios. Sim, Foi aí que de imediato a gente consegue, inclusive, controle de diabetes antes do emagrecimento. Mas enfim, a gente vai falar disso é depois. muito legal. É muito legal, né? Então, comparando esses métodos tradicionais relacionados ao impacto no apetite, na saciedade, no metabolismo, a gente tinha antigamente os anorexígenos, né, via oral, né, outros remédios que tinham uma série de efeitos colaterais, né? Então, realmente esses remédios são mais modernos e são mais seguros, né? Sim, a gente evoluiu muito em perfil de segurança e em potência também, né? Então, a semaglutida é esse hormônio que copia o GLP-1 e a tirzepatida, ela atua em dois hormônios. Além do GLP-1, ela atua em outro que chama GIP. Então, ela ganhou mais potência ainda
e ainda com menos efeitos colaterais. Parece que está se firmando isso. Mas o que a gente tinha antes, e isso estigmatizou demais o tratamento clínico da Sim. obesidade, eram medicações que não tinham eficácia, não tinham perfil de segurança bom, a pessoa até perdia peso, mas tinha osteoporose, arritmia, Palpitação, irritabilidade, era um terror. fazia faxina de madrugada, e aí ficava aquela uma coisa meio maluca, né? Então, até que ponto vale a pena tratar se você não tem um impacto em comorbidades, em mortalidade, né? No fim, o Certo. que a gente quer é morrer menos, viver mais, viver saudável, viver sem E os doença. trabalhos têm saído, assim, cada vez mais vantagens da semaglutida, né? Efeitos cardiológicos, né? Efeitos exatamente na diminuição de mortalidade, né? Dos eventos cardiovasculares, né? Com o paciente obeso. Mas elas também têm efeitos colaterais, né? Quais seriam, assim, os mais comuns, né? Tanto do É, Ozempic quanto do Mounjaro. tem sim. O principal é a náusea. É O náusea, né? principal efeito adverso é náusea, é relativamente frequente. Não costuma ser uma náusea, em geral, grave, ter muito vômito, alguma coisa assim. Uhum, Um ou outro paciente pode apresentar. Em geral, eles são bem tolerados. certo. Mas existe um pouco de náusea, sim. A gente pode manejar com medicação. A gente sabe, por exemplo, que se reduzir gordura da alimentação, essa náusea melhora. Uhum. Existem orientações, e daí a importância de você usar esse tipo de medicação com orientação, né, Diogo? Exatamente, um excelente ponto, né? A gente sabe é tão importante isso que a doutora Ludmila falou agora, porque, e aí envolvendo até agora finanças, né? Uma das drogarias que é listada em bolsa teve uma queda do seu faturamento pelos assaltos às farmácias, pelo pessoal roubando, né? As canetas emagrecedoras. Se eles roubam é porque tem via de saída, tem um receptador e tem gente que está usando sem orientação médica, né? É muito comum você ver os pacientes usando aí 2, 3 meses para ir para um evento, 2, 3 por conta, né? Isso é muito, muito grave, muito sério. E lembrando, né, a doutora Lud pode me corrigir, que esses efeitos sobre a obesidade eles são melhor mantidos após 1, 2 anos de uso. É isso mesmo? É Né? isso Um mesmo. uso mais permanente, né? Do que o uso curto, né? Você tem um reganho muito grande, né? Sim, sim. Depois, a questão é que as pessoas ainda não entenderam que a obesidade é uma doença crônica. Perfeito. Eu acho que a chave está aí, porque quando você entende que é uma doença, que não é culpa da pessoa, que não é falta de força de vontade, falha de caráter, quando você entende que ela tem uma base fisiopatológica, tem uma base Multifatorial, genética, multifatorial, é uma doença de difícil tratamento, recidivante. Quando você entende isso, você entende que o tratamento tem que ser crônico, não exato. é? Isso é um trabalho até da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica sobre esse estigma relacionado ao paciente. E os pacientes costumam reclamar, já tive queixas disso no consultório, que colegas médicos, inclusive Sim, dos endocrinologistas, profissionais de cirurgiões, saúde, né? vai emagrecer, fecha essa. Sabe assim, isso é um pecado, né? Claro que o paciente tem a sua parcela de culpa, mas é uma doença multifatorial sem cura. Eu falo isso até para o paciente bariátrico, que a bariátrica não é milagrosa, né? Ela não vai trazer, esse paciente vai lutar para sempre, né? De preferência e com a equipe multidisciplinar, mas eu brinco que é mais fácil lutar com 30, 40 quilos a menos, mas a luta vai continuar, né? Exatamente. Acho que isso é um ponto-chave, é um ponto-chave para a pessoa se entender e parar de se culpar. Por que que eu não consigo? É só comer menos? É só se exercitar mais, né? E Não aí é. vem aquela resposta do corpo avassaladora querendo voltar ao peso, e é uma luta inglória, né? O corpo vai querer voltar sempre. Tanto que mais difícil que perder peso é a manutenção do peso perdido, Sim, né? muito mais Exatamente difícil. por causa dessas transformações endócrinas, metabólicas. É como se o corpo falasse, é como se ele tivesse assim: nossa, o que está acontecendo? Qualquer caloria que entrar agora a gente tem que segurar porque ela perdeu muito peso. Tem um dado que eu acho super interessante. Para cada quilo de peso perdido, a fome aumenta 100 calorias. Olha isso, E o metabolismo cai 30. olha isso. Então, assim, isso é Mecanismo de o defesa, dado nu e cru do corpo lutando contra, né? O nosso corpo foi feito para poupar energia, né? Nós somos forjados para isso, né? exato, Então, a gente pega esse organismo que foi feito para poupar, que era caçador-coletor, andava o dia exatamente. inteiro, tinha que
coletar fruta, matar bicho, e aí pega esse corpinho e joga hoje na sociedade. É isso que acontece, né? Então, o corpo luta contra e é uma luta inglória que precisa de apoio e não é de um médico só. Precisa de equipe, precisa de outros profissionais, não médicos. E não tem mágica, tem ciência, né? Ciência baseada em evidência. Então, procurem profissionais capacitados, né, habilitados para te ajudarem na sua perda de peso. Vamos parar, pessoal, de automedicação, mas eu acho que tem uma regra nova, né? Esses remédios vão ter a receita retida, né, na farmácia, né? Vai ter receita retida, vai começar dia 23 de junho, se eu não me engano, a reter receita. Eu achei ótimo, né? Excelente. Porque, assim, vai acabar com uma turma aí que anda, né, prescrevendo de forma inadequada, né? Então, assim, o pessoal vai ter que realmente se comprometer com o CRM, com a receita ali na farmácia, né? Fazendo aquilo que a ciência diz e que traz com segurança, né? O uso acompanhado de um bom endocrinologista. E muitas pessoas fazendo uso, né, pacientes, de uma forma quase que recreativa, né? Desse tipo de medicação. Formatura, vou usar. Vou usar 3 meses, para eu perder um pouquinho e vou para a formatura. Então, e aí às vezes falta para quem precisa, né? Exato. Então, foi bom isso. Vamos lá. Quem pode usar, quem não deve usar, quais são, assim, as indicações clínicas, né, para o uso das canetas, né? Aí não só no teu consultório, né, um paciente lá te procura, tem lá sobrepeso ou obesidade grau 1, tem a necessidade de emagrecimento, ele precisa ter doenças associadas, normalmente ele tem, ou o paciente apenas com sobrepeso e obesidade já pode ser submetido ao tratamento com acompanhamento médico. Joe, Como é que é na sua prática clínica? O que a gente tem de indicação em bula é a obesidade, qualquer grau tem indicação, e o sobrepeso com doenças associadas, IMC acima de 27. Certo. Isso é indicação com label de bula. Uhum. Além disso, a gente tem bastante estudo, mas não ainda uma indicação formal, para algumas outras situações clínicas. Por exemplo, a doença cardiovascular estabelecida, mas essas outras indicações sempre associadas ao excesso de adiposidade. Certo. Ovário policístico, doença hepática metabólica na infiltração gordurosa do fígado, que é uma situação extremamente comum. Que é o apneia do sono, a apneia do sono também teve aprovação de bula da tirzepatida já pelo FDA, no Brasil ainda não, mas existem essas outras indicações, mas a indicação formal de bula, obesidade ou sobrepeso com complicações associadas ao excesso de peso. E aí, mais um spoiler, né, que a tirzepatida, por isso que veio essa questão relacionada à cirurgia bariátrica, né, porque pela primeira vez tem uma droga que promete perdas próximo de 25% do excesso de peso, né, e a gente só vê esses números com a cirurgia bariátrica, né, até hoje. Então, assim, eu acho isso fantástico como cirurgião, porque trabalho já com obesidade aí desde 2006, e mesmo pacientes operados, se não forem muito bem cuidados pela equipe multidisciplinar, eles têm a chance de ter reganho de peso, né? Ter esse reganho de peso. E aí, se você tem a oportunidade de ter uma droga, né, e ela veio num preço talvez um quarto do que se falava, porque o pessoal falava que ia ser 4 mil por mês, 5 mil por mês, enfim. Estavam se baseando no preço de importação, né? A gente vinha usando já importado de forma totalmente lícita, né? Viu, pessoal? A forma lícita, você podia importar, né? Eu aprendi com a doutora Ludmila. Já tinha aprovação da Anvisa, né? Então, poderia ser importado com rastreador. Pagava imposto, com rastreador. Não era o médico que vendia, enfim. A gente já tem muitos pacientes com a temperatura adequada, né? A temperatura tem que ser adequada, senão perde a eficácia do remédio. Temperatura de geladeira. Temperatura de geladeira. Então, isso é muito importante, né? E é isso. Você acha que as canetas vão substituir a cirurgia bariátrica? Não. Oba! Tô brincando. Ufa! Ufa! Mas eu já sabia. Não vão, né, Diogo? Tem algumas questões, né? Uma delas é inegável, que é o acesso, né? Sim. São medicações caras para um Sim. país como o Brasil. A gente Sim. sabe que a gente tem uma estimativa que mais ou menos 1% das pessoas que têm indicação dessas medicações conseguem ter acesso. 1% dos que têm indicação. Olha então, isso. assim, tem uma questão de custo.
É um tratamento crônico, então a pessoa tem que colocar aquilo no custo fixo da vida, né? Não, Ma- não vai ficar sempre na maior dose, talvez tenha Sim, fases mais espaçadas, fases sem remédio, mas assim, é aquela dança com o endocrinologista, né? exato. Vai e volta, doença crônica, tô bem, tô numa fase boa, tô fazendo muito esporte, tô mantendo peso. Vamos tentar reduzir? Vamos Vamos tentar. tentar. Opa, desorganizou aqui, opa, volta o remédio. Então, assim, uso crônico, né? Então, o custo é uma questão relevante, né? Sim. Isso é inegável. E os trabalhos que saíram, né, que permitiram com que ela fosse aprovada aqui, eles falam de uso por 2 anos, né? 2 anos, né? Não tem essa coisa que o Sim, brasileiro tem feito, infelizmente, né? 50 a 70 semanas são os estudos. Exato. E, bom, eu acho que essa é uma questão, por isso, também por isso a bariátrica não acaba. Eu acho que questão de potência, né, Sim. Diogo? Quando a gente precisa de uma melhora metabólica mais rápida, mais agressiva, um caso de diabetes mais grave, uma doença hepática mais grave, a bariátrica, ela é mais eficaz, assim, de forma mais rápida, né? A bariátrica, alguns números, né? Pacientes que têm resistência à insulina, ou o pessoal chama comumente, popularmente chamado de pré-diabetes, né? Mas resistência insulínica e diabetes não maior que 10 anos e não insulino dependente, fala-se de cura de 90% com cirurgia bariátrica, né? Controle e cura de 85, 90%. Eu acho isso um número espetacular, que dificilmente se repete. E na hipertensão, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, nós temos o Schiavon em São Paulo, ele conduz um trabalho internacionalmente reconhecido, né, que já demonstra alguns números mostrando aí um controle de 50% da hipertensão, seja ou retirada das drogas ou diminuição das drogas. Tem pacientes que usam 3, 4 classes de antihipertensivos, passam a usar um, né? Então isso é um baita sucesso com a cirurgia, né? Você colocar em remissão um tipo de doença crônica dessa, né? Você vê a É, hipertensão, é a principal causa de doença cardiovascular, diabetes, é a segunda principal. Então, você exato. pega as duas, que no fim do dia esse pessoal vai morrer do quê, né? Vai morrer de infarto de AVC. É, Então, no fim, é isso que a gente quer prevenir. E exato. quando você tem uma potência dessa, como a bariátrica, eu acho que é fantástico. E a gente sabe que o tratamento clínico também coloca em remissão o diabetes. A gente tem um estudo super bonito de pacientes dos primeiros 6 anos que perderam mais de 15 quilos, tiveram uma remissão de mais de 85%. E, pessoal, ficar livre da diabetes ou controlado da diabetes, uma série de doenças, né? Além das doenças Diabetes, eu falo que é sempre a microvasculares, né? ponta do iceberg, né? Exato, O exato. diabetes carrega consigo um mundo de complicações, né? Sejam Então, elas ali, não só as vasculares, tem renais, tem da visão, tem uma série de outras, né, complicações relacionadas à diabetes. Então, é, fi- você conseguir esfriar esse processo, colocar isso em remissão, eu acho que é algo assim fantástico que traz muita qualidade de vida e controle de morbimortalidade, né? Mas é aquilo de sempre, aquela tecla que a gente sempre bate, doença crônica. exato. Diabetes também. Ganhou peso? Vai voltar. Então, É, tá atrelado à manutenção do peso perdido. Não é só exato. perdeu, tô curado. A gente nem fala em cura. Ó, você É, tá em remissão, isso. tá aqui, ó, tá quietinho aqui, E é por isso que, não ganha peso. que eu gosto Vamos controlar isso aí. eu gosto de dar muita ênfase no tratamento multidisciplinar. Então, o papel do endócrino, da nutricionista, do educador físico, da psicóloga, eles são essenciais para a manutenção, seja para um tratamento medicamentoso para perda de peso, para obesidade, seja para o tratamento cirúrgico, né? Mesmo, eu até brinco com os pacientes, né? A gente, quando o paciente, normalmente, quando ele é abandonado, vamos supor, ou ele abandona o seu segmento, porque eu falo que o segmento é para sempre, uma vez que a obesidade não tem cura. Ele fica mais de perto com o cirurgião nos primeiros 2 anos e para sempre um endócrino, nutricionista, psicólogo e a gente uma vez por ano para meio que ver algumas complicações, repetir uma endoscopia, ver como é que estão as coisas, mas depois da alteração mecânica que a gente faz com a cirurgia, e se esse paciente abandona esse atendimento multidisciplinar, ele volta a ganhar peso e às vezes ele some do consultório 3, 4 anos, volta, doutor, queria fazer outra bariátrica. Ele já chega assim. Eu falo assim, infelizmente, não é esse o caminho. Isso foi uma queixa muito grande, principalmente nos anos 2000. Então, assim, isso motivou os cirurgiões, né? Então vamos aumentar o desvio da alça para aumentar a desabsorção. Não, vamos mexer no PAUT, que é o nome dado ao pequeno estômago, para
fazer ele menor, nada disso funcionou. O que funciona depois é atendimento multidisciplinar. Academia, endocrinologia, psicologia, às vezes o psiquiatra, porque desenvolve alguns transtornos que atrapalham ali no seu segmento, né? Sejam eles transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade. Às vezes, eu falo isso muito para meus pacientes, por isso que o pré-operatório tem que ser muito bem feito. Quando isso é feito de forma assim assoldada, rápida, pode passar algum transtorno psiquiátrico despercebido, alguma compulsão, algo que está... Não é incomum no meu consultório demorar 1 ano, às vezes. Enquanto o psiquiatra e o psicólogo a gente não se acerta, tem pacientes que eu não opero. Por quê? Porque a restrição do pós-operatório pode ser motivo de desencadear alguma crise nesse paciente e ele perder até a saúde ou até se colocar em risco, né? Então, assim, o atendimento multidisciplinar é importante e eu acabei desviando um pouquinho o assunto, né? Falando demais. Mas aí, nesse contexto do reganho, o tratamento clínico ganha... Daí ele volta, né? Ganha muita força. Então, Ganha muita nesse força. momento... Aí sim, o endócrino, né, se ele achar necessário, e aí eu deixo muito isso com o profissional, né? Tem muito médico cirurgião que também gosta de pôr o dedinho aqui, ali e tal, e fazer até receita. Eu falo, não, você vai na Nutri, você vai no endócrino, né? O endócrino, ele vai te avaliar porque, primeiro que são vários tipos de medicações, né? Com vários tipos de efeitos colaterais, né? Quem vai decidir qual é a dose, quando começar, por que esse, por que não fazer o via oral, por que não fazer o de dose semanal, ou fazer o dose... Isso é um endócrino, gente, né? Poxa, né? Tanto estudo, né? Mestrado, doutorado, tanta dedicação para a gente... Eu acho que a gente tem uma abordagem um pouco diferente, assim, a gente consegue classificar o paciente fenotipicamente melhor. Quem é você? Por que você ganhou peso? Você tem uma compulsão alimentar, ou sua fome é aumentada, ou você tem um comer hedônico. E aí, dependendo do perfil da pessoa, a gente sabe que pode responder melhor a uma ou a outra medicação. A gente tem pistas para rastrear, para ver quem é aquela pessoa, qual a probabilidade de ela responder melhor. Eu vou prescrever um Egov, eu vou prescrever um Mounjaro, eu vou prescrever um Contrave, um Orlistat, enfim, a gente tem muitas abordagens. E, às vezes, quando você aborda por um lado, escapa pelo outro. Exato. E aí, isso tem que ser reavaliado, né? Em toda consulta, opa, vamos ver, tá escapando para lá, para cá, o que está acontecendo? Vocês ouviram, pessoal? Então, nada de automedicação. Procurem sempre médicos capacitados, titulados, para você não se surpreender, porque tem vários problemas graves, né? Eu acompanho aí, tem uso irrestrito, né, indiscriminado de algumas drogas para emagrecimento, com alterações metabólicas graves, com internações, até com convulsões, com problemas cardíacos. Por quê? Porque ou exagerou na dose, ou confiou no médico que o próprio médico não sabia a dose, enfim. Então, por isso, procure a doutora Ludmila, lá na Clínica Endo, né? Faça a sua avaliação. Ou um endocrinologista habilitado, né? Exato. Tem muita gente da cardiologia também estudando a parte de Sim, metabolismo. Eu acho que tem que ser uma pessoa com afinidade para essa área, porque não é um paciente simples. sim. Então, da mesma forma que tem endócrinos que não têm foco de tratamento em obesidade, a gente tem cardiologistas que estão se formando e se capacitando para isso, e outras áreas também. Eu acho que é uma demanda enorme, né? Não tem endocrinologista suficiente. Obesidade ela é multifatorial, né? A gente precisa A gente atendimento precisa que as multidisciplinar de pessoas várias estudem, que os especialidades. médicos estudem obesidade, se capacitem para isso. Lógico que a gente tem já uma afinidade natural por ser endócrino, estudou isso há muito tempo, mas eu acho que podem ter outros profissionais, mas desde que capacitados, né, gente? Desde que a pessoa saiba o que está fazendo, porque não é simples, não é uma coisa simples. Vai aqui, vou te passar essa medicação aqui que é potente. Aí a pessoa volta, perdeu massa muscular, Exato. muitas vezes metabolicamente está pior. A doença hepática gordurosa, perdas muito rápidas de peso podem agravar. Podem. Então, tem nefrolite, tem, né, pedra nos rins, tem osteoporose, enfim, tem várias complicações associadas que têm que ser conduzidas, prevenidas. Então, precisa de alguém para te ajudar a se guiar nesse tratamento. Eu consigo ver também um outro uso da caneta para emagrecer ou o remédio para tratamento da obesidade, que é, por exemplo, antigamente foi criado o balão, né, que a gente usa, tem usado bem pouco, né, confesso,
mas ele foi usado para aqueles pacientes. Olha como o pessoal acaba distorcendo. Ele foi usado para grandes obesos, né? Pacientes super obesos, IMCs acima de 50, que eu opero, inclusive, já operei acima de 60, super obesos, mas que precisam de uma perda aí de 10% do peso inicial para que tenha uma cirurgia mais segura, né? E a gente fala isso muito com o paciente. O que virou? Tem um casamento daqui 6 meses, vou colocar o balão, né? Então, assim, tenho aí um IMC de 27, 26, né? Então, é indicado? Não tem um sobrepeso e tal, mas a principal indicação foi para o superobeso. Da mesma forma que eu acho que a caneta pode entrar nisso, né? Se a gente tiver um paciente de alto risco cirúrgico, né? E aí, colocando aí os prós e os contras, né? Junto ao endocrinologista, né? Ele pode ter esse uso controlado, né? Visto de perto, para que ele perca peso e diminua o risco cirúrgico. Para que ele vá operar numa condição clínica melhor, né? Sim. Com mais segurança, resultados melhores. E para a gente, aí falando de parte anatômica mesmo, o fígado, né, do obeso, muitas vezes ele é congesto, né, ele é cheio de gordura, ele cresce de tamanho e ele fica em cima exatamente da onde a gente vai trabalhar. Então a gente trabalha bem ali na parte inicial do estômago, bem próximo do esôfago, onde o lobo esquerdo está todo em cima. Então, eu insisto com a perda de peso antes de operar exatamente para que esse fígado murche, reduza de tamanho e a gordura visceral, a gordura dos órgãos lá de dentro da barriga também diminuam para que a gente faça com mais segurança. E aí, das milhares de cirurgias que a gente já fez ou já participou como auxiliar, em 3 ou 4 não foi possível operar pelo tamanho do fígado. Pelo tamanho do fígado. Então, assim, quando a gente pede esse emagrecimento, e aí o papel do endócrino para nos ajudar vai ser importantíssimo, da nutricionista, é exatamente para evitar esse tipo de situação. Então, agora falando um pouquinho também sobre a doutora Ludmila falou que poucos pacientes que são elegíveis ao uso da caneta acabam usando, né, tendo acesso, né? Foi isso, né? Foi, Em torno 1%. de 1%. É. Nesse final de semana, a gente tive um congresso que falou um pouco sobre cirurgia bariátrica, tem um artigo recém-publicado, eu vou buscá-lo depois, que ele fala, juntou especialistas do mundo todo tentando mexer exatamente com uma nova indicação para a obesidade, novos termos, e você imagina você juntar 55 especialistas de mais de 20 países, né, para escrever um texto após 1 ano e meio de reuniões, né? Então, assim, teve um início desse trabalho, mas não mudou muito, né, relacionado ao IMC, né, que é o que a gente usa, infelizmente, apenas, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica tem tentado colocar outros aspectos, né? Eles falam da relação cintura e quadril, ou da peso e altura, como é que é? Altura e... Cintura-altura. Cintura-altura. E cintura-quadril, circunferência da cintura e relação cintura-altura. São esses 3 parâmetros. É o artigo do Lancet. Sim, sim. Esse artigo foi bastante comentado, né? A gente sabe que o IMC tem muitos problemas, né? A gente tende a usar cada vez menos o IMC. Exato. Ele tá mais para guiar políticas de governo, políticas públicas, para saber que rumo que a minha população está tomando, do que para tratar de um indivíduo, né? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente não olha só o IMC, porque a gente acha que ele tem muitas falhas, né? Sim, sim, tem sem o caso dúvida. clássico do fisiculturista, do fortão, que tem um IMC. Que vai dar um IMC de obesidade, mas é por massa muscular. Mas eu acho que mais grave que isso, muito mais grave, mais frequente, é aquela pessoa que tem o IMC normal, ou seria um sobrepeso pela classificação doente, atual, né? Tem uma mas doença metabólica avançada. ela tem um excesso de adiposidade. E aí, quando você faz a relação cintura-altura, você pega isso. Então, eu acho que essa proposta que saiu no Lancet, eu acho que ela é interessante sob vários aspectos. Assim, é uma discussão longa a gente falar sobre isso, mas você pega, por exemplo, um paciente que tem o IMC de 27, que ele seria um sobrepeso, mas quando você faz a relação cintura-altura, ou quando você faz, aí melhor ainda, se tiver acesso a um método de avaliação de composição corporal, a uma bioimpedância, uma densitometria, quando você consegue quantificar isso, eu acho que isso não é real para fazer para todos. Não tem acesso, não é né? Disponível. Mas você vê que essa pessoa é o falado falso magro, a falsa magra. Ela parece magra, mas tem muita gordura. E, às vezes, isso está associado à complicação metabólica. E aí, trazendo para a experiência minha pessoal, né?
a gente já conhece tanto o perfil do paciente que eu brinco quando eu vejo ele deitado para a gente operar, eu sei que vai dar trabalho antes de entrar com a videolaparoscopia. Ele tem um perfil de concentração de gordura muito central, né? Normalmente ele deixa de ser aquela, porque a maioria dos meus pacientes são mulheres, né? Ele deixa de ser aquela mulher pera, né? Com aquele formato de quadril largo, de pernas grandes, para ser meio semelhante a um homem. Então você vê que a gordura está quase toda na parte abdominal, com as pernas finas. Então, normalmente, ele tem muita gordura visceral, tem um fígado muito esteatótico. A cirurgia, às vezes, de um paciente desse com IMC de 35 é mais difícil de um de 50, mas que perdeu peso no pré-operatório e não tem doença associada. Então, mostrando que realmente faz sentido. É muito ruim você colocar apenas o IMC, né, para definir essa conduta. Eu acho interessante, porque isso é uma frase que eu falo sempre para meus pacientes. Infelizmente, a gente não escolhe onde a gordura vai depositar. Boa. Então, assim, né? Em geral, a gente entende que no começo a pessoa começou a ganhar peso, é uma gordura mais ali embaixo da pele, subcutânea, mas tem um momento em que essa gordura transborda para dentro, né? Que é quando ela começa, ela chama gordura ectópica, ela começa a acometer os órgãos internos, ela infiltra fígado, que é o mais famoso, né, de ter gordura, mas a gente sabe que além do fígado infiltra pâncreas, rim, coração, Filtra tudo. músculo, né, miosteatose, uma questão que está super em alta. Então, esse momento em que a gordura transborda para dentro, ele é individual. A gente não consegue falar assim, A partir de Diogo, agora, a partir de tantos por cento de gordura, você vai infiltrar o fígado. A gente não sabe. Tem gente que tem essa tendência. Então, a Sim. pessoa ganha 1 quilo, vai tudo gordura pro fígado. E tem pessoas que não. Tem esse padrão, essas mulheres mais em formato de pera, que é um tipo de gordura do ponto de vista cardiovascular melhor. Melhor, né? Então, essa adiposidade visceral, essa gordura que acomete os órgãos, ela é grave, né? Ela é grave, está associada a muita complicação, morte. Eu acho que são casos em que a gente tem que ser mais agressivo. Tem que pesar mais a mão no tratamento. E falando aí um pouco de política pública, né, parece que a semaglutida vai ser aprovada, né, para tratamento de obesidade, ou já foi aprovada. Acho que está em vias de a semaglutida para uso no SUS. Ah, sim. Sim, para eu imagino que como é a lira. Como os pacientes não são todos que vão ter acesso, vai ter que passar por né, avaliações, né, laudos como medicação de alto custo, e tal, mas já é uma vitória. Acho que é isso que a tentativa desses encontros de especialistas é sempre essa, de tentar achar algo que possa ser mais acessível, né, para a população em geral. Você falou de 1% em relação ao uso das canetas. Os pacientes elegíveis para cirurgia bariátrica no Brasil, apenas 0,5% são operados do SUS, né? Então, são filas aí de 6, 7 anos. Então, a gente está engatinhando nesse aspecto, né? Então, assim, e a obesidade é uma pandemia, né? É uma pandemia. É a verdadeira pandemia. Né? É uma pandemia, a gente está tendo muitos pacientes e grande parte deles não está tendo um acesso rápido como deveria, né? Pra gente, então, por isso que as sociedades, junto aí aos órgãos governamentais, estão tentando, de alguma forma, se sobrar espaço, né, no meio da corrupção, para tentar buscar alguma forma de trabalhar essa parte aí e trazer saúde para esses pacientes. Eu acho que enquanto os governos não entenderem que é uma questão de políticas públicas, de saúde pública, fica continuando esse estigma de que a culpa é da pessoa, você que comeu muito, foi você que se expôs a esse tipo de alimento e enquanto os governos não trouxerem para si, a gente vai continuar tendo prejuízos enormes, Trabalho de prevenção, né? É muito mais fácil prevenir do que esse paciente virar um paciente diabético, que também vai precisar de apoio, né, na rede pública, que também vai ter reinternações por complicações, por aumento da diabetes, por outras doenças associadas à diabetes. Então, se fizesse um trabalho focado na prevenção, no tratamento da obesidade infantil, né, que está crescendo assim assustadoramente. Então, isso tudo traria, né, vamos dizer, do ponto de vista de saúde, de economia, seria muito melhor se conseguisse fazer essas medidas para tirar esse paciente aí não deixar ele virar um grande obeso, cheio de comorbidades
esperar tanto tempo para ter uma ajuda, né? Eu acho que a evolução dessas medicações tende, com o tempo, existe uma tendência de que isso seja acessível É, para mais pessoas, né? Daqui a pouco cai patente, já isso. vai ter semaglutida genérico agora 2026. Viu, E pessoal? aí, Só agora, viu? Tem gente vendendo aí gato por lebre, porque essas drogas não podem ser manipuladas, né? ainda Então, não. Por enquanto, mas ano que vem vai infelizmente, ter. ano que vem a gente vai ter, e aí vai ter mais acesso para esses pacientes. E as novas moléculas, né? O Sim. triplo agonista, né? A gente tem a semaglutida, a liraglutida, que são agonistas de LP1, a tirze, que é duplo Uhum. agonista, né? Tirzepatida, que é o Monjaro. Vai estar em estudo aí, se der tudo certo, talvez daqui uns 2, 3 anos, o triplo agonista, né? Retatrutida. E existem outras em Uau. desenvolvimento, em via oral, né? Quando é via oral é sempre mais fácil a produção, né? Porque Sim, aí não sim. precisa E a refrigeração. adesão também acaba sendo um pouco mais fácil ou não? É, Não sim, sei. sim, Sim, né? sim, sim. Do que tem pessoas que têm uma certa, né, dificuldade com as A injeções, né? semaglutida oral, ela tem resultados muito bons. Eu uso Uhum. com alguma frequência e é muito bom. Mas tem que fazer jejum, enfim, mas talvez essas moléculas novas não precisem de jejum. Então, a tendência, eu acho que é melhorar e isso tem que ir chegando aos poucos para a população, porque é custo efetivo, né? Os Sim, governos vão começar a fazer essas contas e vão ver que vale a pena, porque a obesidade causa mais de 13 tipos de sim, câncer, sim. complicações ortopédicas. Quanto que é o gasto com isso? Afastamento do trabalho, né, por questões de Afastamento, saúde, de né? doenças associadas. Diabetes, enfim, o que ela traz consigo é muito caro, né? Muito Uhum. caro. Então, eu acho que essa conta vai ser fechada. Tem muita esperança. Sim, sim. Então, pessoal, as canetas, elas vieram para somar. Para nós que somos cirurgiões, né, cirurgiões bariátricos, né, as canetas, elas têm um papel importantíssimo desde que bem indicadas, bem acompanhadas, né? Eu não prescrevo canetas, viu, no meu consultório, tá? Mesmo sendo cirurgião, mesmo sendo trabalhando com obesidade há tanto tempo, eu sempre trato com um endocrinologista parceiro, né, com um profissional habilitado para esse uso, né, porque eu acho que sabe lidar ali no dia a dia, tem mais experiência com os efeitos colaterais, com as possibilidades de combinação com outras drogas, né? Se não deu certo por aqui, né, Lud, vai por aqui, então vamos Sim. trocar essa de semanal por diária, vamos fazer essa mudança aqui e outra. Então é mais nesse aspecto. Por isso que o trabalho da equipe multidisciplinar dentro do tratamento da obesidade ele é primordial. Ele é primordial, né? E é isso que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica tem colocado, tanto é que nos congressos tem uma parte que chama COESAS, né, que são das especialidades associadas, né, voltada para psicólogo, nutricionista, nutrólogo, endocrinologista. Então é sempre importante ter essa turma toda junto no tratamento da obesidade, né? Então, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu queria que a doutora Lud desse aí sua mensagem final, falando um pouco aí para encerrar sobre a sua experiência com o tratamento clínico da obesidade. Vamos lá, Lud. Diogo, adorei. É um assunto que a gente ama, né? Então a gente Ixi. quer ficar falando, falando. Mas eu acho que a mensagem final é que a cirurgia bariátrica e o tratamento clínico da obesidade, eles andam juntos. Perfeito. E em alguns momentos, um assume mais O protagonismo ali. o protagonismo e depois volta para outro. Mas a obesidade, acima de tudo, tem que ser entendida como uma doença, Perfeito. né, de causa multifatorial, uma doença grave, recidivante, de difícil tratamento. Se você vai atrás de um tratamento clínico para obesidade, procure um médico habilitado. Ele vai te orientar. Eu vou tomar isso aqui uma vez por semana. Que dia que vai ser? E se eu tiver efeito colateral, que ritmo que isso vai acontecer? Estou perdendo massa muscular? Não estou? Faça o tratamento corretamente, porque a perda é a fase mais fácil. Sim, E exato. se ela não for bem feita, a manutenção fica praticamente impossível. É. Então, os processos estão interligados. E se chegar o momento de ir para a cirurgia bariátrica, que procure um profissional
habilitado, Exato. treinado para isso, que seja sério, que faça avaliação criteriosa, né? Perfeito. E aí depois você volta para o seu endócrino. Exatamente. E aí a minha mensagem é isso: obesidade não tem cura, né? Obesidade não tem cura. Não é assim, vou fazer a bariátrica, nossa, fiquei livre de todo mundo, emagreci, aproveitou aqueles 6 meses de ouro, que é o pós-operatório de bariátrica, é onde a gente tem a maior perda de peso. Normalmente se consegue aí acima de 30%, né, do peso inicial. E depois alguns pacientes perdem até o 8º mês, 9º mês, outros vão até 1 ano e 2 meses. Mas é como a Lud falou, a parte difícil é o depois, né? Então, a manutenção da perda de peso, e principalmente para o paciente bariátrico depois de 2 anos, eh, eu falo assim, é comum as oscilações, né, pequenas oscilações, mas ele tem que estar visto de perto pelo endócrino, pela nutricionista, pela psicóloga e educador físico. Ele bobeou, em algum momento ele passa a ter um certo reganho. Se ele deixa para lá, não, esse mês eu não vou na academia, consegue mais o reganho. Aí ela sobe na balança, tem uma frustração porque ganhou 3, 4 quilos, e aí não consegue ir de novo. Esse mês eu não vou na endócrino, não vou fazer meus exames. Aí deixa de fazer uma É manutenção. nessa hora que você mais tem que voltar, né? É na hora que Exato, você não quer voltar. exatamente. Porque você tá lá com tratamento clínico, acontece isso também, Diogo. Às Aham. vezes você tá lá na fase já de manutenção, já cheguei onde eu tinha que chegar, tá tudo certo, tô fazendo exercício, tá tudo em ordem. E aí, de repente, você tá numa fase de drug holiday, a gente fala, você tá um pouco Tá de liberado do férias da. remédio, o endócrino te liberou, tá andando com as próprias pernas, aí você, de repente, aqueles circuitos que estavam lá apagadinhos, aí você se expõe a um alimento que, opa, ativou aqui. Aí, de novo. Quando você vê, já voltou. Já voltou. Já voltou. E se tiver voltando, tem que agir logo. Logo. Quanto antes você agir, você procurar os seus profissionais de confiança, mais você vai ter sucesso. E, Diogo, precisar de tratamento clínico depois do tratamento cirúrgico não é falha de tratamento, não é Pelo amor isso? de Deus, gente, a obesidade não tem cura. É uma questão assim, o seu corpo está usando todos os mecanismos que ele tem para recuperar o peso. Exato. Então, Isso é visto até no pós-operatório imediato. Tem pacientes que fazem um platô sem perda de peso de 2, 3 semanas, logo no primeiro mês, nos primeiros 45 dias. É lógico que elas ficam apavoradas, né? Porque eu falo para não se pesar, mas é exatamente o corpo tentando a todo custo entender o que está acontecendo e segurar esse processo. Depois você consegue a perda novamente, aí você consegue o comando novamente até ter essa perda maior. Mas a manutenção é extremamente importante. E aí fica como mensagem, né, para encerrar, que as minhas frases prediletas, né, obesidade não tem cura e bariátrica não é milagrosa. Então, assim, lembrar disso sempre. Fazer para o paciente bariátrico especificamente, fazer assim um bom preparo, né? Ter uma equipe onde você confia, um bom suporte multiprofissional. Não saia correndo para operar a qualquer custo, eu falo isso, tem pacientes que lutam há 30, 40 anos com obesidade, não tem porque sair operando em 2 meses, 1 mês e meio, 3. Vai para o cardio, faça todas as avaliações, vai para o endócrino, vai para o pneumo, vai para o nutricionista, para a psicóloga, faz todo o preparo, né? E depois a gente faz várias consultas, explico tudo e depois faz o pós-operatório, né? E esse paciente não ele tem que se sentir acolhido, lembrando que a gente está lutando contra esse estigma, foi muito bem falado pela doutora Ludmila, de que o paciente é culpado sozinho pela sua obesidade, o que não é, né? Ele tem a participação dele, porque se também falar que não tem, ele, deixa para lá que toma algum remédio, não foi o que... Não, tem a participação, mas tem múltiplas causas, psíquicas, sociais, dietéticas, genéticas, enfim, medicamentosas. medicamentosas, né, que às vezes o próprio paciente nem sabe. Gostou do episódio? Então compartilhe com alguém que estava pensando aí, nossa, com a chegada das novas canetas eu não vou precisar mais da cirurgia bariátrica. Mande para essa pessoa, vamos levar informação baseada em evidências, informações técnicas de pessoas habilitadas.